Dimensões, a estrutura invisível da realidade. Na física, uma dimensão é uma medida necessária para localizar algo no espaço ou no tempo. Vivemos em um universo tridimensional: altura, largura e profundidade, as 3 dimensões espaciais. A 4ª dimensão, segundo a teoria da relatividade, é o tempo. Juntas, elas formam o chamado espaço-tempo, que molda a estrutura do nosso universo. Mas os cientistas começaram a perceber que este modelo pode ser apenas parte da história. Teorias como a das cordas sugerem a existência de até 11 dimensões, camadas invisíveis que estariam dobradas ou ocultas, imperceptíveis aos nossos sentidos, mas fundamentais para explicar a gravidade, a matéria escura e a própria origem do universo. Dimensões, como salas de cinema. Imagine que a realidade é como uma grande sala de cinema. Na primeira sala, uma pessoa assiste a um filme projetado em uma tela plana. As imagens estão ali, mas tudo parece embaçado, sem profundidade. É a visão em 2 dimensões. Na segunda sala, outro espectador veste óculos especiais. Agora, o filme ganha forma. As imagens saltam da tela. A terceira dimensão se revela. Na terceira sala, além dos óculos 3D, o assento vibra, o vento sopra, gotas de água tocam o rosto, há sons, luzes e movimentos sincronizados com o que se passa no filme. Esse espectador está vivendo a experiência em 4 dimensões. Ele não apenas vê, mas sente. Na 4ª sala, não há mais apenas uma tela à frente. As imagens se projetam nas paredes, no teto, no chão. Tudo se torna cenário. O filme acontece ao redor. É uma imersão total. A 5ª dimensão. Na 6ª e 7ª salas, algo ainda mais surpreendente ocorre. O espectador interage com o que vê. Ele influencia os acontecimentos, modifica o enredo, escolhe caminhos. É como um jogo de realidade virtual, onde o pensamento molda a experiência. Cada dimensão amplia nossa percepção. E o que chamamos de realidade talvez seja apenas uma sala, entre tantas outras. A primeira dimensão, o ponto de origem. Tudo começa com um ponto. Um ponto sem largura, sem altura, sem profundidade. A base de tudo. Essa é a essência da primeira dimensão. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra dava seus primeiros sinais de existência, uma imensa esfera incandescente em constante ebulição. Com o tempo, o planeta começou a esfriar. Gases e vapores foram liberados do seu interior, formando nuvens densas, até que as primeiras chuvas caíram, dando início ao ciclo das águas. Nesse estágio primitivo, só existia o reino mineral. Cristais, rochas, metais, estruturas fixas, sem movimento consciente. A formação dos oceanos foi o passo seguinte, essencial para o surgimento da vida. Foi ali que apareceram as primeiras bactérias, algas e micro-organismos, formas de vida extremamente simples, ainda sem percepção ou consciência. Desses organismos surgiram os invertebrados, medusas, tribólitas, caracóis, estrelas do mar. Mais tarde, as algas verdes passaram a captar energia solar pela fotossíntese, dando origem às primeiras plantas fora da água. Todos esses seres, minerais, vegetais e animais invertebrados, vivem presos à primeira dimensão, sem percepção espacial. Enxergam apenas em uma linha reta. Não distinguem formas, volumes ou profundidades. Estão conectados a um nível básico de existência. A segunda dimensão, o despertar da percepção. Depois da estabilidade dos minerais e da simplicidade da vida unicelular, a existência dá seu próximo passo. Alguns peixes começam a se adaptar fora d'água, dando origem aos primeiros anfíbios. E mais tarde, aos répteis. Durante milhões de anos, a Terra foi habitada por gigantes,
Os dinossauros dominaram o planeta no chamado período Jurássico. Mais adiante, no período Permiano, surgiram as plantas com flores e os primeiros mamíferos. Entre eles, criaturas que demonstravam inteligência emocional. Golfinhos, elefantes, chimpanzés. Seres que passaram a expressar sentimentos, comunicação e sensibilidade auditiva. Na segunda dimensão, a vida está fortemente ligada ao instinto. Mas agora já existe uma percepção maior do ambiente. Esses seres têm noção de espaço, conseguem interagir com o mundo ao redor, mas ainda não compreendem a altura nem o tempo como nós percebemos. Vivem em um contínuo presente, movidos pela necessidade, pelo ambiente, pelo fluxo natural da vida. A terceira dimensão, a ilusão da separação. A consciência dá mais um salto. Dos primatas surgem os hominídeos, uma linhagem que nos conecta diretamente aos nossos ancestrais. Os seres humanos descendem da família Hominidae, compartilhando um ancestral comum com os chimpanzés. Estima-se que essa separação tenha ocorrido entre 5 e 7 milhões de anos atrás. O Homo habilis, sugerido há cerca de 2 milhões de anos, foi um marco, o primeiro a manipular ferramentas de pedra. Depois dele vieram o Australopithecus, o Homo erectus, o Homo neanderthals, até chegar ao Homo sapiens, a espécie que hoje habita e domina o planeta. Na terceira dimensão, ganhamos percepção espacial completa, largura, altura e profundidade. É aqui que os 5 sentidos entram em ação: visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas há algo a mais: a consciência do tempo. Vivemos presos entre o passado, o presente e o futuro, em uma linha temporal que molda nossas decisões, nossos medos, nossas memórias e nossos desejos. A terceira dimensão é o palco da existência humana. É onde o eu se separa do outro. A quarta dimensão, o espaço entre mundos. Se na terceira dimensão vivemos a ilusão da separação, na quarta atravessamos o véu da matéria e acessamos os planos sutis. A quarta dimensão é o plano astral, regiões invisíveis que coexistem com o mundo físico, mas vibram em uma frequência mais sutil. É nesse plano que se encontram os chamados umbrais, fixas vibratórias onde as consciências desencarnadas refletem sobre suas escolhas, revivem emoções e preparam seus próximos passos. Aqui também se manifestam cidades espirituais, como Nosso Lar, ambientes dedicados ao estudo, à cura e ao planejamento reencarnatório. No plano astral, a alma estuda, compreende e se fortalece. É o treino antes do jogo. Quando encarna na Terra, vem para colocar à prova o que aprendeu. Porque aqui, nesse plano denso, não bastam palavras. É preciso viver, sentir, escolher. Transição para a quinta dimensão. Enquanto a ciência busca respostas no mundo físico, ela encontra lacunas, como o elo perdido na evolução das espécies. No início do século passado, o biólogo Hugo de Vries propôs o conceito de mutação, sugerindo que a evolução pode dar saltos inesperados. Mas e se esses saltos forem impulsionados por inteligências extrafísicas? E se por trás da evolução do corpo humano houver também a intervenção de consciências galácticas? À medida que a alma evolui, o corpo físico também precisa acompanhar essa expansão. Um espírito mais sutil requer um instrumento mais refinado. E é nesse ponto que entra a hipótese das interferências alienígenas, seres de civilizações mais avançadas, geneticistas cósmicos, ajudando silenciosamente na transição biológica da humanidade. Relatos de abduções ocorrem aos milhares em todo o mundo. Pesquisadores como David Jacobs, professor da Universidade Temple, entrevistaram mais de 1.600 pessoas sob hipnose, revelando memórias inconscientes de experiências com seres de fora da Terra. Muitas mulheres, nesses relatos, descrevem procedimentos de inseminação artificial e manipulações genéticas feitas em silêncio, como se estivéssemos sendo preparados para algo maior.
Mas à medida que evoluímos, mais e mais sinais começam a emergir, inclusive daqueles que vêm de fora da Terra. As abduções, antes tratadas como delírios ou fantasias, ganham cada vez mais espaço nos registros e pesquisas. O artista plástico Buddy Hopkins foi pioneiro nesse tema e inspirou o documentário da Netflix sobre as abduções em Manhattan, trazendo à tona memórias ocultas de pessoas comuns que viveram experiências inexplicáveis com seres não humanos. Ao mesmo tempo, programas como Alienígenas do Passado reforçam a ideia de que talvez nunca tenhamos estado realmente sozinhos. John Edward Mack foi psiquiatra, escritor e professor da Harvard Medical School, onde também atuou como chefe de departamento de psiquiatria. Reconhecido por sua trajetória acadêmica exemplar, ele se tornou uma das vozes mais respeitadas a investigar um dos temas mais controversos do século XX. Os relatos de abduções alienígenas. No início da década de 1990, Mack iniciou uma pesquisa de mais de 10 anos com cerca de 200 homens e mulheres que afirmavam ter vivenciado encontros com seres extraterrestres. Inicialmente, ele acreditava que esses relatos poderiam ser sintomas de transtornos mentais, mas para sua surpresa, não encontrou sinais de patologias evidentes em nenhum dos entrevistados. Seguindo o conselho de seu amigo filósofo Thomas Kuhn, que o encorajou a superar a visão materialista e dualista predominante na ciência, Mack decidiu aprofundar-se nos relatos com a mente aberta. Em seu livro Passaporte para o Cosmos, o Dr. John Mack mergulha nos relatos de pessoas que afirmam ter sido abduzidas por seres de outros mundos. Esses indivíduos narram experiências intensas, encontros, exames, mensagens telepáticas, mas sem compreender completamente o que lhes aconteceu. Muitos dos entrevistados relatavam transformações profundas em suas vidas, um despertar espiritual, uma conexão maior com a Terra e uma consciência ambiental intensificada. Que nosso passado, até mesmo nossa evolução, tenha sido guiados por inteligências cósmicas. Para a ciência tradicional, seus relatos desafiam a lógica, mas para Mack havia algo além da psicologia, um chamado para ampliar os limites da mente humana. Enquanto isso, no campo espiritual, as obras mediúnicas, como Evolução em Dois Mundos, ditada pelo espírito André Luiz por meio de Chico Xavier, lançam luz sobre dimensões ainda ignoradas pela ciência física. Esses ensinamentos sugerem que o espírito evolui paralelamente à matéria e que muitos fenômenos classificados como inexplicáveis possuem raízes profundas no plano espiritual. Outros livros, como A Vida no Planeta Marte, psicografado por Hercílio Mais, sob a orientação do mestre Ramatiz, descrevem civilizações extraterrestres em níveis de existência mais sutis, oferecendo uma visão integrada entre cosmologia espiritual e a vida inteligente no universo. No entanto, os controladores das massas, apresentando os extraterrestres como perigosos ou invasivos, mantendo o controle através do medo. Mas, e se for o contrário? E se esses seres forem, na verdade, nossos irmãos mais velhos? Seres mais evoluídos, que nos acompanham desde os primórdios, ajudando discretamente no despertar da nossa essência? A transição que vivemos hoje não é um salto isolado. Ela é parte de um movimento muito maior, uma trajetória que atravessa eras, dimensões e planos de existência. A ciência também aponta para o tempo como aliado da evolução. Uma pesquisa publicada em 2021 na Nature Astronomy estima que o nosso Sol viverá por mais 10 bilhões de anos. Com tanto tempo pela frente, por que acreditar que a terceira dimensão é o limite do nosso desenvolvimento? A história nos mostra o contrário. A evolução da nossa raça é marcada por ciclos, grandes saltos que deixaram vestígios no plano físico, mas também ecos nos registros espirituais. Helena Blavatsky, Trigueirinho, Emmanuel por Chico Xavier, Edgar Cayce e tantos outros falam das raças raiz, etérea ou adâmica, hiperbórea, lemuriana, Atlante e Ariana, imagens que marcaram estágios da humanidade ao longo das eras. Paralelamente,
A ciência descreve a evolução biológica, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthals, Homo sapiens. 2 histórias contadas em línguas diferentes, mas com o mesmo destino, a ascensão da consciência. A 5ª dimensão é o próximo capítulo. Não um lugar, mas um estado de ser. Chegamos ao ponto central, o ápice dessa jornada. Tudo o que exploramos até agora, as dimensões, os corpos sutis, os raios de consciência, as influências cósmicas, nos trouxe até este instante. Este é o momento da virada. É aqui que tudo começa a se encaixar. É aqui que entendemos por que estamos neste tempo, neste planeta, neste corpo. A transição planetária não é apenas um conceito esotérico. É o fio condutor que entrelaça ciência, espiritualidade, evolução e propósito. É o mapa que revela onde estamos e para onde estamos indo. Agora, vamos atravessar esse portal de entendimento, porque compreender a transição planetária é compreender a si mesmo. Este é o chamado para o despertar da consciência. Inscreva-se no canal e receba a luz do conhecimento. Clique no card e assista. O próximo episódio